da de qualquer enfeite. Movido pela curiosidade, ele resolveu entrar. No saguão, um senhor o recebeu, com expressão de dúvida, indagando com reserva, como veio até aqui. Quem lhe trouxe? Alfredo deduziu então que aquela comunidade devia ser limitada a um determinado público. Deu-se conta, também, de que sua aparência destoava das pessoas que ali moravam. Sentiu-se envergonhado. Ninguém me trouxe, não sei como vim parar aqui, e explicou em minúcias como acontecera. Ficaria agradecido a quem pudesse me esclarecer. Ah! Então você é quem eu aguardava. Confuso com tal resposta, Alfredo pergunta admirado: estava me aguardando? Como assim? Eu recebi um aviso. Um dos mentores espirituais do plano astral permitiu, a pedido de um dos instrutores, que um habitante do umbral pudesse conhecer esta nossa colônia. Creio que seja você. Oh! Então foi o meu instrutor quem me encaminhou até aqui. Só pode ter sido isso que aconteceu, concorda ele intrigado, mas qual será o motivo dessa minha vinda até aqui? Não sei, irmão. Mas, certamente para que você conheça o serviço que desenvolvemos nesta comunidade. Com a curiosidade despertada, Alfredo pede com humildade: bem, senhor. Sendo assim, poderia me dizer no que consiste este serviço? Irmão, este local é uma colônia astral. Um centro de reabilitação para os espíritos que desencarnam em consequência de vícios. Por ingestão de tóxicos ou bebidas alcoólicas. E nós, que aqui trabalhamos, temos a oportunidade de resgatarmos nossos erros, através da dedicação a esses espíritos tão perturbados. Mas não estou compreendendo bem. Após a morte física, os espíritos não se desligam de seus vícios. Estes não existem apenas na Terra. Ledo engano, irmão. Aqueles que não dominam seus vícios, enquanto vivos na matéria física, continuam dependentes dos mesmos, após seu desencarne. Sentem igual necessidade da droga e do álcool, sofrendo assim os mesmos efeitos causados por sua abstinência. Mas isto é terrível! Exclama Alfredo sentindo-se culpado. E o pior, continua o senhor, é que a maior parte deles, custa aceitar um tratamento. Dominados pela ânsia de se drogarem ou tomarem bebidas alcoólicas e sem condições de adquiri-los, se desesperam. Sem força de vontade para lutar contra tal viciação, eles vivem encostados nos encarnados de hábitos semelhantes. Absorvem a emanação astral das drogas e do álcool, enquanto ingeridos pelos encarnados, continuando assim, presos aos próprios vícios. Nunca em minha vida pensei que isto pudesse acontecer. Porém, infelizmente é o que acontece. Tais espíritos tornam-se obsessores, dificultando o encarnado libertar-se de seu vício, através de um tratamento médico. Em consequência disso, sem o auxílio de um tratamento espiritual, a cura do dependente químico na Terra se torna muito difícil, quando não impossível. Mas então, como é realizado o tratamento espiritual? Ajudando no despertar da consciência cósmica dos viciados encarnados, desencarnados e obsessores. Pois todos eles estão intrinsecamente ligados. E aqui nesta colônia, quais espíritos são tratados? Viciados ou obsessores? Ambos espíritos são viciados, irmão. Ambos vivem em busca de satisfazer seus vícios. Consequentemente, precisam receber o mesmo tratamento específico. Sob a orientação de médicos, auxiliados por enfermeiros, encarregados da limpeza e dos cuidados gerais da colônia. Estamos todos num mesmo trabalho. Cada um com a sua função determinada. Alfredo fica admirado com tudo que está sendo esclarecido. Pensa no filho e se angustia. Sente necessidade de se informar mais. Esses espíritos não ficam presos aqui. Não vi grades nas janelas, nem muros à volta das construções. Como fazem para que eles permaneçam se tratando?
Irmão, o nosso tratamento é precedido por um trabalho de iluminação, junto a esses irmãos viciados. Enquanto eles estão vagando desesperados, sem rumo e presos ao vício, estão sendo observados por espíritos evoluídos que irradiam, constantemente, vibrações positivas para que eles despertem. Chegam aqui, encaminhados pela energia do amor. E vêm somente quando almejam a cura, permanecendo o tempo que desejarem ficar. O livre-arbítrio de cada um é respeitado, pois não existe evolução por obrigação ou por medo de qualquer tipo de castigo. A evolução é o desejo sincero do espírito alcançar o plano divino. É o aprendizado do amor. Jamais imaginei tanta dedicação. E este tratamento acontece em todos os prédios daqui, eles são todos iguais. Sim. Como já lhe expliquei, aqui é uma colônia. Portanto, cada prédio abriga uma clínica diferenciada, com tratamento específico, de acordo com o estágio vicioso em que os pacientes se encontram. E o senhor? Desculpe-me se estou sendo inconveniente. Mas, posso saber qual a função que exerce aqui? Não há inconveniência alguma. Eu sou o diretor médico desta clínica. E fui solicitado para que explicasse a você tudo o que desejasse saber. Portanto, continue perguntando o que quiser. Sendo assim, posso saber como os médicos e demais funcionários vivem, moram juntos com os pacientes. À semelhança dos hospitais da Terra, permanecemos nas clínicas apenas durante o plantão que nos é determinado. Mas eu não vejo casas ao redor. E se todos os prédios são clínicas, aonde habitam? A maior parte dos colaboradores, em um vilarejo próximo, nos arredores. Com casas de moradia, jardins, praça principal, comércio e vida similar à da terra. Igual à vida terrena. Espantoso. E o dinheiro, como circula? Não existe dinheiro. Existem cupons que dão direito à comercialização do necessário para a vivência neste plano. Eles têm valores diferenciados, referentes ao tempo de trabalho exercido por cada colaborador. Sem que incidam lucros sobre tal comércio. Os habitantes aqui devem servir uns aos outros. É o aprendizado da consciência de que todos nós fazemos parte de uma vida única. Vivamente impressionado, Alfredo ainda questiona, mas, o senhor se referiu à maioria dos colaboradores. Então existem diferenças. Não entendo. Sim. Existem diferenças. Veja bem. Nós que formamos a maior parte dos habitantes desta colônia, somos espíritos ainda muito comprometidos. Em vida terrena, nas nossas profissões, ou nos nossos trabalhos. Não colocávamos amor, nem doação pessoal, no que executávamos. Apenas o desejo único de ganhar dinheiro e lucrar o máximo que pudéssemos. Mas na Terra, interrompe Alfredo, não se pode viver sem dinheiro. Ele é imprescindível. Contudo, procure entender, irmão. Adquirir dinheiro, através do trabalho, para a sobrevivência com conforto e prosperidade não é negativo no plano físico, material. Faz parte do aprendizado na Terra. O errado é não compreendermos que todo serviço executado sem amor e sem priorizar o bem comum resulta em convívio negativo. Visar apenas o interesse pelo poder aquisitivo, favorece sentimentos negativos como egoísmo, a vaidade, a inveja e outros tantos inerentes a esta faixa evolutiva. Por esta razão é que estamos aqui. Para aprendermos a nos doar ao trabalho com amor, visando o bem da comunidade. Sim. Começo a compreender. Mas, por que existe diferença no modo de vida entre os colaboradores? Porque uma minoria tem vivência diferenciada. Porque esta minoria é composta de espíritos mais evoluídos, que mesmo habitando um plano mais avançado, vêm até aqui para colaborar conosco, ampliando nossos conhecimentos. São os nossos instrutores. E quem dirige a colônia como um todo? Um mestre de luz. A ele cabe a missão de nos ajudar,
orientando a evolução de todos nós, pacientes, colaboradores e instrutores. Alfredo ainda tensionava se informar sobre outros assuntos, entretanto, começa a sentir uma energia atraí-lo de volta. Percebendo que o seu tempo ali terminara, agradece ao diretor médico por sua acolhida e por suas instrutivas explicações. Despedindo-se, inicia o caminho de volta ao seu plano. Segue pensativo. Quer eternamente tudo o que acabara de ver e ouvir. Compreende que meditando sobre tais explanações, estas irão ajudá-lo na expansão de sua consciência. Entende então, agradecido, o motivo pelo qual seu instrutor o encaminhara àquela colônia. Obrigado, custódio. Muito obrigado, pelo muito que você tem feito por mim. Com que paciência tem me ajudado a enxergar a extensão de meus erros. Envolto pela energia da gratidão, como nunca sentira antes, chega na entrada do túnel brumoso. Seguindo por este ele sai, não no campo aberto, mas diretamente no quintal de sua casa. Tão logo entra na sala, sente-se sonolento. E mal se acomoda no sofá, entra em transe, situando-se como espectador em uma nova visão. Era a enfermaria de um grande hospital. Todas as camas estavam ocupadas, contudo separadas por divisórias, elas proporcionavam aos pacientes uma certa privacidade. De costas para Alfredo, uma jovem médica examinava uma senhora. Então, Dona Francelina. Fala a jovem num tom de voz carinhoso. Como se sente hoje? Melhoraram as dores. Sorridente esta responde, sim. Estou muito melhor, graças aos seus cuidados. Após cuidadoso exame, a médica se dirige ao paciente do lado, com a mesma atenção carinhosa. E o vovô? Como passou a noite? Com muitas dores, minha querida. Mas, forçando um sorriso que deixava entrever a falta dos dentes, demonstra alegria por estar sendo atendido por ela. Só de ver esse seu rostinho bonito e ser tratado com todo o seu carinho, já me sinto melhor, e vai se sentir bem melhor, porque o seu amigo já está chegando. O doutor vem hoje. Que bom, o paciente já idoso, anima-se mais um pouco. A jovem, virando-se para a porta de entrada, anuncia num tom animado, eu não disse. Ele está vindo direto para aqui. Em seguida Alfredo também olha para a entrada. E se surpreende, será que é o Ângelo? Está bem mais gordo e mais velho, mas acho que é ele mesmo. Este, acercando-se do paciente, vai perguntando de maneira afável, e aí, seu Adroaldo, está gostando da minha nova assistente? Agora com um sorriso mais aberto, procurando dominar a dor que sentia, ele se manifesta, doutor. Ela é um colírio para os olhos desse velho. Como o doutor conseguiu encontrar uma médica tão bonita assim? E num tom bem baixo, ele murmura, aqui, doutor, tirando duas enfermeiras, só tem coroa já gasta. Rindo, Ângelo fala também num tom sigiloso, colocando o indicador sob os lábios. Psiu. Tem razão, mas é um segredo só entre nós dois. Quando Adroaldo principia a rir, uma contração maior de dor o impede de continuar. Entretanto, fazendo um esforço, ele levanta o polegar num gesto de concordância. Curioso, Alfredo aproxima-se da assistente e, emocionado, reconhece a filha. É mesmo. Como a minha Fátima está bonita. Porém, muito admirado se pergunta, como será que ela conheceu Ângelo? Assistente dele. Jamais eu poderia supor que minha filha fosse se encontrar com meu primo. Ela nunca soube da existência dele. Assim que eu entrei na faculdade, perdi o Ângelo de vista e jamais procurei saber notícias dele. Também, foi cursar medicina em São Paulo. Com uma vida cheia de coincidências espantosas. Tais considerações enchiam sua mente enquanto, orgulhoso, acompanhava os exames que a filha ia fazendo. Admirava-se dos conhecimentos médicos que ela demonstrava, ao trocar opiniões com o seu superior.
Em dado momento a surpresa foi enorme. Ângelo havia terminado a sua inspeção e preparava-se para sair, quando Fátima o chamou a um pequeno consultório, nos fundos da enfermaria. Formado por divisórias, este era mobiliado somente por uma escrivaninha, cadeira, armário e um fichário. Ali eram guardados o material de uso exclusivo daqueles pacientes e suas fichas. Alfredo, mesmo sentindo-se indiscreto, os acompanhou, para ouvir a conversa que trocavam. Sei que aqui não é o lugar apropriado para falar neste assunto. Mas, o corretor me chamou há pouco, pelo celular, querendo que eu encontre no horário do almoço. Diz ele que é uma oferta irrecusável. E não é muito longe daqui. Gostaria que fosse junto comigo, para ver se aprova o local. Pode ser, tio Ângelo. Ouvindo isso, Alfredo leva um susto. Tio Ângelo. Que história é essa de tio? Eles não se conheciam. Vou junto nesse encontro. Quero descobrir como e quando essa relação tio-sobrinha teve início. Mal acabara de falar, a visão se desfez e ele se viu novamente recostado em seu sofá. Aturdido pelo inesperado, ele chama por seu instrutor, Custódio. O que aconteceu? Eu queria saber como a minha filha conheceu meu primo. Por que não pude mais acompanhá-los? Imediatamente Custódio se faz ouvir. Se você quer saber como eles se conheceram, não será acompanhando-os nessa visão atual, que irá descobrir. Isto ocorreu há muito tempo atrás, mas, como foi que aconteceu? Como posso saber? Pergunta Alfredo sentindo-se frustrado. Terá que retornar no tempo. Concentre-se. Deixe que sua consciência cósmica o leve aonde necessita presenciar. Seguindo a orientação do instrutor, ele começa a ver no quadro de sua mente vislumbres das situações que aproximaram a filha do primo. Quando estes cessam, ele emite um pensamento de gratidão. Obrigado, Ângelo. Sinto não poder abraçá-lo dizendo o quanto estou emocionado e agradecido por tudo que tem feito por minha filha. Envergonho-me por reconhecer que, mesmo que eu ainda estivesse vivo naquela época, não teria me conduzido da mesma maneira para com ela, com igual carinho, atenção e apoio, como você dispensou. Profundamente envergonhado, constatando a extensão de seu egoísmo, ele deseja estar presente ao encontro marcado por Fátima. Custódio. Será possível ver o que minha filha pretende fazer? Sim. Como espectador. Creio que será benéfico e útil a você, saber o que sua filha está programando. Vamos. Eu vou junto a você. Uma forte energia envolve Alfredo. Sente-se novamente conduzido ao plano físico, material. O sol a pino iluminava a extensa chácara mal cuidada. A casa de agradável arquitetura estava em condições de semi-abandono, com o mato tomando conta do gramado ao seu redor. Que pena o estado em que ela se encontra. Esta chácara deve ter sido muito bonita, comenta Fátima com o senhor ao lado. Realmente, concorda este, mas, o seu proprietário já era viúvo quando faleceu e, como não deixou herdeiros diretos, essa propriedade acabou ficando para uns sobrinhos que moram em Manaus. E estes, como não têm nenhum interesse aqui no Rio, colocaram na venda. Acreditam que eles nem se deram ao trabalho de conhecê-la. Incrível. Mas, não ficou ninguém tomando conta dela, admira-se Ângelo. Sim. A nossa administradora. Estamos mantendo o caseiro, mas... sabem como é? Sem o proprietário para olhar o serviço, este não se mantém em dia. Hoje, como vem, o Raimundo não se encontra aqui. Mas eu trouxe a chave comigo. Vou lhes mostrar a casa. Eles não se demoram muito na vistoria. O tempo de que dispunham não era suficiente para visitar toda a propriedade. Bem, não vai dar tempo de olhar tudo. Mas gostei da casa e da extensão do terreno, fala Fátima dirigindo-se a Ângelo. O que achou, tio? Gostou? Dá para começar o que eu quero fazer. Gostei. Penso que se adapta ao que você deseja. Este responde,
Os 4 quartos são grandes e as salas também. Dá para iniciar e terreno não falta para ampliação. Mas vai depender da forma de pagamento. O preço está muito abaixo do mercado, manifesta-se o corretor, por isso os novos proprietários preferem receber à vista. Bem, eu quero ficar com a chácara. Pode considerar negócio fechado, afirma Fátima. Quanto à forma de pagamento, o tio e eu iremos resolver na imobiliária. Mas somente no final da tarde, pois estou com a minha agenda lotada no consultório. Está bem assim, seu Aderbal? Tudo acertado, o corretor vai satisfeito para o seu carro. Ângelo e Fátima, confabulando sobre as vantagens da compra, ainda permanecem uns poucos minutos olhando a propriedade antes de seguirem para o hospital. A visão se desfaz e Alfredo se vê novamente na sua sala. Surpreso com o que acabara de presenciar, ele chama pelo instrutor, custódio. Não estou entendendo. Não vejo nada demais na compra de uma propriedade. O que isso pode ser benéfico para mim? A compra, em si, nada. O motivo da compra é que é importante, mas então me explique o porquê. Vamos retroceder a um outro momento, ocorrido há uns meses atrás. Você entenderá. Concentre-se novamente. Assim, imediatamente, Alfredo torna-se espectador de uma cena. Já passava das 10 horas da noite. Mas no pronto-socorro do hospital a agitação era contínua. Final de grande feriado, muitos acidentes ocorridos na estrada. Ambulâncias chegando. Médicos, enfermeiros e ajudantes, movimentavam-se às pressas de um lado para outro. Fátima estava de plantão. Em dado momento, da entrada no hospital um jovem carregado por 2 outros rapazes, acompanhado pela mãe em desespero. Por uma coincidência do destino, a jovem médica estava passando por ali, naquele exato momento. A mãe grita desatinada, doutora. Pelo amor de Deus, atende o meu filho. Ele está morrendo. Fátima vira-se imediatamente para o paciente e percebe logo o que está acontecendo com ele. Ordena para que o levem imediatamente até a sala de emergência. Tão logo os rapazes deitam-no na cama, eles saem rapidamente para fora do hospital, ganhando a rua quase correndo. Realmente o quadro era gravíssimo. Inconsciente, com a boca retorcida e a língua enrolada, o rapaz se debatia com dificuldade respiratória. Iniciando com presteza o atendimento, ela pergunta sem olhar para a mãe: minha senhora, o que ele tomou? Ele está com uma overdose. Está chorando, responde agoniada: cocaína. Meu filho é dependente químico. Tendo passado o perigo iminente, o rapaz é levado para um quarto particular. Finalmente Fátima pode dar atenção à mãe que, encolhida numa poltrona, orava em silêncio, com as mãos apertadas e a cabeça abaixada sobre o peito. Sentando-se perto desta, pergunta com delicadeza: senhora, há quanto tempo seu filho é viciado em drogas? É importante saber disso para orientá-la como agir. Ele deveria ser internado numa clínica especializada. Levantando a cabeça, ajeitando os fartos cabelos que caem sobre o rosto, esta começa a explicar: começou aos 14 anos. No início eu não percebi. Ao ver detidamente o rosto da senhora, Fátima sente um baque no coração, interrompendo a explicação: você não é a Cacilda Fernandes? Uma das viúvas de meu pai, Alfredo Siqueira? Sim, esta responde igualmente surpresa. Então, você é a Fátima. Não tinha lhe reconhecido. Me desculpa. Também, em meio a tanta aflição. Ó Jesus! O paciente, que por pouco não consegui salvar, é o Marcos. Meu irmão. Ela exclama abismada: eu não o reconheci. Também Fátima. Vocês se conheceram no enterro de seu pai e depois se encontraram apenas por ocasião da partilha dos bens da herança. Ele era um garoto de 13 anos, e um tanto encabulada. Cacilda admite sinceramente:
Eu não me lembrava direito de você. Meu Deus, Fátima. Você salvou a vida do seu irmão. Ambas, sob grande emoção, se abraçam chorando. Mas Cacilda, o Marcos deve ser internado. Se não tiver um tratamento adequado ele terá vida curta. Preocupa-se a irmã, agora também como médica. Deus é testemunha, Fátima. Já fiz de tudo para tirá-lo desse vício. Foi internado 2 vezes e de nada adiantou, explica a mãe, sofrendo verdadeiramente. A situação piorou muito depois que ele completou 18 anos. Conseguiu, através de uma solicitação judicial, ser emancipado para gerir o dinheiro herdado do pai. Então, não tive mais autoridade alguma sobre ele. Não sei mais o que fazer. Tocada a fundo em seus sentimentos, Fátima afirma com convicção: eu quero ajudá-la nessa batalha. Se você deixar, tentarei encontrar o caminho para libertá-lo desse vício maldito. Você não calcula o enorme apoio que está me oferecendo, então pode contar comigo. Mas, repentinamente preocupada, ela pergunta ansiosa: e a Camila? Como está? Ah, esta, graças a Deus, está ótima. Felizmente ela não estava em casa quando tudo aconteceu. Não sabe de nada ainda. Está numa festa de aniversário, mas ela está estudando. Sim. Terminando o 2º grau e se preparando para seguir a profissão do pai. Você não imagina o quanto ela se parece com ele, na inteligência. Fisicamente então, e a imagem feminina dele. E como ela reage em relação ao irmão, preocupa-se Fátima mais ainda. Com um misto de indignação e pena. Porém agora, nós duas estamos frequentando um grupo muito especial de apoio à família dos viciados. O que tem nos ajudado bastante. Adquirimos uma fé em Deus, que não possuíamos antes e força para enfrentarmos tal situação angustiante. E, com um brilho de esperança e gratidão nos olhos, fala emocionada: foi a luz de Jesus que nos trouxe aqui. Sabe? Eu queria ir para a clínica que tratou dele na última vez. Porém, os amigos que o levaram em casa perceberam a gravidade do estado em que ele se encontrava e me aconselharam a trazê-lo para o pronto-socorro. Fátima, olhando penalizada para ela, concorda convicta: foi Jesus. Foi a sua energia que nos aproximou. Tenho certeza de que iremos reverter esta situação. Meu irmão encontrará a cura. A essa altura, Alfredo, tomado de grande comoção, nada mais consegue presenciar. Sai do transe, chorando arrependido. Foi o meu dinheiro amaldiçoado que ocasionou tudo isso. Oh meu Deus! Se eu pudesse voltar atrás, agiria de maneira bem diferente. Ouvindo isso, Custódio se manifesta: sentir e pensar assim, demonstra que você está aprendendo. É um bom sinal. Ah! Custódio! Quantos erros eu cometi! Será que conseguirei um dia repará-los totalmente? Certamente, irmão. Entretanto, tenha em mente que não poderá escapar das consequências de todos eles. A energia negativa que emitimos, só se desfaz absorvida em nós mesmos, pela lei do retorno. Eu sei. É justo. Já compreendo que é preciso aceitá-la com resignação, agradecendo a oportunidade de aprendizado perante as ocasiões de resgate, e contendo as lágrimas, suspirando fundo, Alfredo confessa: como é angustiante presenciar o mal que causei ao meu filho e, com certeza, a outros tantos jovens, em função da irresponsabilidade e da corrupção que marcaram minha vida terrena. Profundamente abatido, ele fica memorizando todos os detalhes de sua visão, quando, repentinamente, se dá conta de que faltava algo a descobrir. Qual a intenção da filha em comprar a chácara? Assim pensando, sua consciência se expande e ela participa novamente como espectador de um acontecimento na vida de sua filha. Tio, vai poder ir até a imobiliária comigo? Pergunta Fátima entrando no consultório de Ângelo. Mas é claro, querida. Já terminei por hoje as consultas.
Tô sabendo. Florinda me disse, caso contrário não teria invadido a sua sala. É que eu estou muito ansiosa para resolver logo a compra da chácara. Ângelo, levantando-se da cadeira, aproxima-se dela. Vamos conversar um pouco, querida. Senta aqui no sofá. Apesar de apressada, esta concorda, porque, tio, acha que não é bom um negócio. Não é isso. O negócio é ótimo. Mas, tem certeza, querida, que é isso mesmo que você deseja fazer? Afinal é tão repentina esta sua decisão. Você não é psiquiatra. Sua especialização é clínica geral. Tenho certeza absoluta, tio. Desde o dia em que o Marcos surgiu no meu caminho, eu decidi me dedicar aos drogadidos. Na ocasião não comentei nada, com receio de ter sido apenas um desejo momentâneo. Porém, na medida em que o tempo foi passando, o desejo foi se firmando. Mas, como surgiu a ideia da construção da clínica? O que levou a esta decisão? Na noite em que eu acompanhei a Cacilda e a Camila no Centro-Mar também a exigir. O tal grupo de apoio que eu lhe contei, tá lembrado? Observando a dedicação daquelas pessoas e tomando conhecimento do trabalho realizado em fazendas, com comprovados resultados de cura. A ideia de construir um local menor e próximo do rio, não me saiu da cabeça. Mas, como você pretende realizar tal trabalho? E a sua atuação no hospital, como fica? Já pensei nisso tudo, tio. Lembra do Afrânio Junqueira, aquele meu amigo, que se formou junto comigo? Acho que sim. Por quê? Ele se especializou em psiquiatria e está empolgado com a minha ideia. E já combinou um encontro com uma de suas primas, que é psicóloga e que, a princípio, também concorda em formar uma equipe conosco. Mas, antes de tomarmos qualquer decisão, queremos a sua orientação. Pode ser, evidente que sim, querida. E independentemente da sua atuação como clínica geral, pode contar comigo também. É uma ideia maravilhosa e estou muito orgulhoso de você. No impulso Fátima o abraça agradecida. Eu sabia que podia contar com você. Ângelo sorri emocionado, contudo ainda preocupado, mas... E quanto à parte financeira? Como fica? Dos 5 apartamentos que herdei do pai, na Zona Sul, posso muito bem me desfazer de 2 ou 3, dependendo do que for preciso de imediato. O de 4 quartos tem o mesmo valor da chácara. E os outros 2, de 2 quartos, vai depender do quanto será preciso para fazer a reforma e equipar a clínica de todo o necessário. Contudo, querida, você estará se desfazendo de um belo patrimônio. Ora, tio, para o que serve afinal o dinheiro? Não posso comer, morar e nem me vestir além do que meu corpo necessita. Então, não preciso do supérfluo. E, se mais tarde precisar vender os outros 2, para ampliar a clínica, eu venderei também. Da mesma forma, as diversas ações que meu pai acumulou. É dinheiro demais para uma só pessoa. Tem muita gente necessitada à nossa volta. Alfredo, de tão espantado com as palavras da filha, interrompe a visão. Custódio. Custódio. Exclama estonteado. Estou ao seu lado, irmão. Como está se sentindo, com o que acabou de presenciar? Nem sei o que dizer. É um desprendimento tão grande da parte de Fátima, que me deixou estarrecido. Nunca presenciei nada igual. Durante a minha vida na Terra, as pessoas com as quais eu convivi, jamais abriria mão de um patrimônio assim, com tanta facilidade. Inclusive eu mesmo. Sua filha já superou o egoísmo. Ela pensa com grandeza de espírito. Deseja o bem do próximo, possuindo uma vibração mais elevada. Se todos os seres humanos pensassem assim, a vida na superfície da Terra seria bem diferente. Mas, infelizmente a humanidade, em sua maioria, ainda vive sob a escravidão do dinheiro, vibrando com egoísmo. Escravidão do dinheiro.
Não entendo o que diz. O ser humano que é apegado ao dinheiro, é dele escravo. O ser que é desprendido é dele o senhor. Essa é a diferença. O egoísta vive apegado aos seus bens materiais, esquecendo-se de que nada levará consigo após sua morte, a não ser o peso de seus erros. O humanitário, o desprendido, segue para a eternidade, elevado por suas ações positivas. Alfredo nada responde, ensimismado em seus pensamentos. Custódio se despede. O aprendizado está à sua frente, nas visões que você tem assistido. Medite bastante. A fome voltara a atormentar Alfredo com intensidade. Impulsionado por esta, ele toma de uma vasilha e sai em direção à casa da mulher antipática. Ao chegar lá, surpreende-se. Ela não se encontrava. A casa estava fechada. Angustiado, faminto, seguiu adiante batendo em outras portas. Mas, ninguém o atendia em seu apelo. Simplesmente fechavam as portas sem nada responder. Já desanimado, sentindo-se enfraquecido, tenta a última casa da rua. O morador, um velho mal-encarado, finalmente resolve negociar com ele. Posso lhe dar uma banana, um resto de arroz cozido e um pedaço de pão. Alfredo, com um novo ânimo, aceita a oferta. O que eu tenho de fazer? É só lavar a casinha para mim. Olhando para casa, imaginando o tamanho do trabalho, fica em dúvida. Lavar a casa toda. É muito pouco pagamento, não é a casa, seu estúpido. É a casinha. Mas que casinha é essa? Apontando para uma pequena casa de madeira com uma só portinha, o velho explica, ora. Não conhece o banheiro dos pobres, seu imbecil. É aquela lá. Uma visão antiga retorna à sua mente e, estarrecido, ele se recorda das casinhas que vira na paupérrima região da seca nordestina. Um arrepio de repugnância corre pelo corpo. Isso é nojento. Melhor ficar sem comer. O velho dando de ombros, responde com rudeza, pois então nada feito. Procure em outro lugar. Este já ia fechando a porta, quando Alfredo, desesperado de fome e sabendo que não encontraria outro lugar aonde pudesse conseguir trabalho, exclama, pensando melhor. Já que não existe outro jeito, eu aceito. O velho então lhe fornece vassoura, balde e uns trapos sujos. Trate de limpar bem, porque faz tempo que o lugar não é lavado. Deixando a sua vasilha junto a um poço de água escura, nos fundos do quintal, Alfredo enche o balde e vai se aproximando da casinha. Antes mesmo de alcançá-la, um cheiro fétido já se fazia sentir ao seu redor. Sentindo-se tonto e enojado, ele abre a porta. Tentando conter a náusea que lhe embrulha o estômago, começa a tirar água por todo o local. Porém, um balde não é suficiente e ele tem que apanhar mais 5. Quando dá por terminado o serviço, está quase desfalecendo de fome. No poço, lava as mãos e o rosto como pode e, recolhendo sua vasilha, vai receber um mísero salário. Nem bem havia saído do pátio, começa a descascar a banana que recebera das mãos sujas do velho. Contudo, ao ouvir uma gargalhada sinistra às suas costas, ele se vira ligeiro e assusta-se com este. Com as feições transtornadas por um ódio profundo e fazendo um gesto obsceno, o velho esbraveja com um ar vitorioso. Viu como é bom viver na sujeira, seu desgraçado. Sem nada a entender, Alfredo sente igualmente um ódio profundo por aquele ser asqueroso. Retomando o caminho de volta num passo apressado, resolve deixar para comer os alimentos em casa. Arfando, pelo cansaço e pela fraqueza que o dominava, atira-se no sofá, agarrado à sua preciosa vasilha. Vorazmente ele vai comendo com a mão. A fome era tanta, que nem colher ele fora buscar. Somente depois de acabar com o pouco que recebera, é que se deu conta de que o arroz estava azedo, o pão embolorado e a banana começando a se estragar. Revoltado, ciente de sua fraqueza física, ele emite um pensamento odioso em direção ao velho. Miserável!
seu velho desgraçado. Se eu estivesse com força, iria te esganar agora. Contudo, apesar de enojado, a fome fora saciada. Sentindo-se sujo, vai tomar um banho. Ao término deste, começa a passar mal e preocupa-se. Deve ter sido aquela comida nojenta, e, espantado, sente que seu intestino está querendo funcionar, como isso não acontecia antes. Apavorado olha em volta do improvisado banheiro e não encontra nenhum vaso sanitário. Vai para fora e, perplexo, enxerga bem afastada dali uma casinha. Oh meu Deus! Entendi. É assim que eu tenho que viver agora. Sou um homem tão pobre quanto os mendigos da terra. Depois de satisfeitas as suas necessidades, ele retorna à casa e deita-se para descansar. Que estranho tudo o que está ocorrendo. Porque o ódio daquele velho contra mim. E o que ele quis me dizer? Assim pensando, fatos vão surgindo no quadro da sua mente. São lampejos apenas, todavia bastante esclarecedores. No primeiro deles, ele assiste a um discurso de um deputado bem conhecido àquela época e muito conceituado por seus eleitores. Sua aparência era de um homem digno e atuante no cenário político. Sua verve oratória convencia o público, que o assistia atento, de que no máximo dentro de um ano o esgoto sanitário, de toda aquela enorme favela, estaria canalizado e escoando em perfeito funcionamento. Muito aplaudido por todos, ele se retira do palanque montado na praça fronteira à entrada principal da favela. Acenando afavelmente para aqueles que se achavam mais próximos, ele entra no ômega de uso exclusivo da Assembleia, cujo motorista o aguardava. No lampejo seguinte, o mesmo digno deputado, agora dirigindo o ômega, muito bem acompanhado por uma bela modelo, dirige-se para uma mansão na zona oeste. Era uma festa da elite bem remunerada. Vários deputados, senadores e altos empresários se achavam presentes. Alfredo reconhece a si mesmo entre os convidados. Desvencilhando-se da acompanhante, o deputado o chama para uma conversa particular. Na próxima visão, ambos estão no escritório de Alfredo. Nesse momento, o deputado passa às suas mãos uma maleta contendo uma expressiva soma em dinheiro. Era o pagamento pelos seus serviços advocatícios, que propiciaram ocultar o desvio de uma substancial quantia de reais de uma verba governamental. Verba destinada ao projeto de saneamento básico em uma grande favela e que após o início de sua execução, as obras foram interrompidas por falta de verba. Imediatamente ao término desta visão, um novo lampejo surge. Em um hospital público, cujo funcionamento se encontrava em deplorável estado, 2 crianças morrem. A causa da morte, tifo adquirido pelo contato com o esgoto que corria a céu aberto, pelas estreitas ruas da favela. Alfredo retoma sua consciência em profundo estado depressivo. O arrependimento o envolve por inteiro. Soluçando, admite: "Oh meu Deus! O que eu fiz? Eu colaborei para este descalabro." E em voz alta, ele chama por Custódio. Este prontamente se faz ouvir: "Sim. Eu sei que você participou indiretamente de todos esses acontecimentos. E como se sente?" "Estou arrasado, meu amigo. Nada posso dizer em minha defesa. Fui culpado. 1000 vezes culpado. E acabo de compreender o porquê do que me aconteceu agora há pouco. Eu mereço. Eu mereço." Vejo com satisfação que você continua progredindo. Está despertando a sua consciência cósmica. Aceitar o resgate com humildade e compreensão é o início do caminho evolutivo. Pensando em seus inúmeros erros, Alfredo se lembra do filho viciado em drogas e angústia que o envolvia. Se adensa: "Mas, o que eu posso fazer para sair deste lugar? Quero poder ajudar ao meu filho." O instrutor procura se fazer entender, explicando pausadamente: "Veja bem. Seu filho foi um dos espíritos atingidos por seus erros. Mas outros tantos também foram atingidos e, como você acabou de presenciar,
foram vitimados de outras maneiras. Portanto, o seu resgate só estará concluído quando você dissolver em si mesmo toda a energia negativa produzida por seus atos errôneos, com a mesma intensidade com que estes prejudicaram ao próximo. Sendo assim, irei ficar por aqui indefinidamente. Ele contesta desesperado. Não. Apenas o tempo necessário para se defrontar ainda com outros obsessores que habitam este plano. Mas, que obsessores são esses? São espíritos que desencarnam com o ódio dos poderosos, daqueles que usufruem o trabalho alheio, nos vários segmentos da vida terrena, sem se preocuparem em diminuir as dificuldades que as pessoas necessitadas enfrentam no seu cotidiano. E que poderosos são esses a quem tanto eles odeiam? Nomear de poderosos apenas é muito vago. Como odiar a quem não se conhece? Pelo contrário, são muito conhecidos. São aqueles governantes, políticos e empresários que detêm nas mãos o poder de resolver os problemas básicos da população e nada realizam. Assim como, também, os patrões que poderiam amenizar as dificuldades dos funcionários que os servem e não se importam com eles. Estes são espíritos muito atrasados, que usam dos meios de que dispõem para aumentar a própria riqueza, em detrimento da saúde e do bem-estar do próximo. Pensando no ódio que sentira do velho que o humilhara, ele considera, porém, pensando bem, como é possível não odiar aqueles que nos roubam, humilham e maltratam? Captando o pensamento emitido, Custódio esclarece, pois, esta sua maneira de pensar é um dos motivos que o mantém aqui, para dissolver o ódio que existe latente em si mesmo, que apenas não havia se manifestado em sua vida terrena, porque todos os seus desejos, quando encarnado, foram satisfeitos. Bastou agora uma situação humilhante, para que você despertasse tal sentimento. Compreendeu? Sim. Mas, eu nunca tive poder decisório nas mãos. Sempre advoguei, nada mais. Não me incluo entre os poderosos. Realmente. Poder de comando, você nunca teve diretamente. Porém, no momento em que você colaborou com os corruptos poderosos, foi incluído no mesmo rol. Alfredo abaixa a cabeça e permanece em silêncio por alguns momentos. Meditando sobre tudo o que vira e ouvira, se recorda de alguns ensinamentos espirituais totalmente esquecidos, mas que se achavam armazenados em meio às recordações de seu primeiro casamento. Custódio. Acabo de me lembrar de algumas coisas que minha mulher Paulina tentava me explicar. Uma delas era que os seres humanos reencarnavam na miséria ou na pobreza, para resgatarem erros passados. Que muitos, dentre estes, haviam sido nobres, pessoas ricas ou senhores de escravos. Isso é verdade. Sim. Eu mesmo já lhe mostrei isso com uma de minhas encarnações passadas. Não se recorda? Claro que sim. Mas, por que então, existem espíritos encarnados na pobreza que se revoltam durante a vida terrena e morrem odiando, tornando-se obsessores? Enquanto outros aceitam com resignação a vida na miséria e alguns até sentem-se felizes em meio ao infortúnio. Procure assimilar o que vou lhe explicar. Ao encarnar, o espírito recebe o véu do esquecimento. Todas as lembranças das vidas anteriores não ficam registradas em sua memória humana. Para que aconteça o processo de evolução, o espírito encarnado precisa se defrontar em sua vida humana com as dificuldades e os sofrimentos necessários ao seu aprendizado. Se assim não fosse, não haveria evolução. Como não? Interrompe Alfredo, discordando. Seria mais fácil conhecendo nossos erros, assim como está acontecendo comigo agora. Vejo que errei, quero me corrigir. Não é assim. Aqui, irmão, é bem diferente. Você está passando por um processo de avaliação de tudo o que fez. Pode até afirmar com toda certeza que não irá reincidir nos mesmos erros. Mas, não está sendo colocado à prova. Ao passo que na Terra, vivendo as dificuldades e sofrendo de diversas maneiras,
É quando o espírito reage de acordo com o seu grau evolutivo. A vida na Terra é uma grande escola. Possibilita aos espíritos passarem por testes e provas, para que possam avaliar o quanto realmente aprenderam. Isso eu já estou compreendendo, Custódio. Mas o que preciso entender é o seguinte: se todos os espíritos que reencarnam em condições de pobreza são comprometidos, por que não reagem da mesma maneira? Afinal, se cometeram erros semelhantes, o lógico seria que tivessem reações também semelhantes. Não concorda? Sob a luz da lógica humana, sim. Entretanto, uns continuam com seus defeitos ainda enraizados, apesar dos ensinamentos que receberam no plano astral, antes de reencarnarem. Sendo assim, perante as dificuldades da vida terrena, cultivam novamente o ódio, a revolta, a inveja e o desamor em sua nova experiência de vida, ao invés de extirpá-los, como deveriam fazer. São estes os reprovados nos testes, retornando novamente ao umbral. Quanto aos outros... Um momento, interrompe Alfredo intempestivamente. Desculpe, mas eu preciso saber. Então, se os espíritos que aqui vivem são os reprovados, eu também fui reprovado. Infelizmente sim, admite o instrutor, você reencarnou nesta sua última vida, decidido a se modificar para o melhor. No anterior, você havia dilapidado uma considerável fortuna herdada por seu pai, em mesas de jogo, numa vivência boêmia, desregrada. Procure se lembrar. Enquanto Custódio assim falava, uma rápida visão descortinava-se em sua mente. E ele se viu, rico, bastante alcoizado, rodeado de mulheres e amigos, usufruindo a vida num bordel de luxo. Assim, antes de reencarnar, continua explicando o instrutor, você se comprometerá a levar uma vida sadia. Formaria uma família e usaria o dinheiro que ganhasse com o seu trabalho no sustento dos seus familiares e no auxílio ao próximo necessitado. E escolheria uma profissão que possibilitasse auxiliar a quem estivesse necessitado. Está lembrado? Sim, concorda Alfredo, revendo em sua mente o momento em que, convicto de sua evolução, decidira junto ao seu mentor, eu escolhi o direito, para lutar pela justiça e pelo bem. Entretanto, não foi o que aconteceu. Na medida em que sua vida foi se tornando mais fácil financeiramente, você foi se desviando do caminho pré-delineado, esquecendo-se de seus propósitos. E o resultado disso você está colhendo agora. Compreendeu então a explicação recebida. Sentiu-se terrivelmente envergonhado por sua fraqueza. E desejoso de aprender mais, insiste na sua primeira pergunta. E os outros espíritos que reagem ao seu resgate kármico com resignação e fé? Quem são eles? Esses outros, irmão, mesmo com a consciência física envolta pelo véu do esquecimento, levam com firmeza dentro de si, para a nova vida encarnada, o forte desejo evolutivo adquirido durante a permanência no umbral. Reagem então, tentando superar seus defeitos, cultivando a paciência, a perseverança, a aceitação e o amor. São estes os espíritos que conseguem vivenciar a felicidade mesmo em condições difíceis. Dessa maneira, aproveitam a oportunidade de regeneração, não necessitando mais de retornar ao umbral. Quando desencarnam, são atraídos ao plano astral, para um novo nível de aprendizado. Meditando um pouco sobre tal explanação, Alfredo recorda-se de uma outra conversa que tivera com Paulina. Ambos assistiam ao jornal da televisão, quando surgiu uma reportagem sobre uma mulher pobre já entrada na terceira idade, moradora de uma favela. Para ajudar as mães que precisavam trabalhar fora de casa, ela mantinha gratuitamente uma creche para mais de 50 crianças, com sua aposentadoria de operária fabril. Na ocasião, sua esposa, condoída com as dificuldades da mesma, sugerira fazer uma doação mensal para auxiliar um pouco aquele trabalho tão sublime. Ele discordara da sugestão. Ora, querida,
Se ela escolheu fazer este trabalho sozinha, é porque pode realizá-lo. Acho até inconveniente oferecer qualquer tipo de ajuda. Ao que Paulina retrucara contrariada, mas o repórter insinuou que qualquer ajuda financeira seria bem-vinda pela senhora. Insinuou, ele respondeu categórico, não pediu. Sendo assim, o trabalho que essa mulher inventou é responsabilidade dela mesma. Esta resposta resultara numa pequena briga entre os dois. E divergências de pontos de vista semelhantes a este foram surgindo cada vez mais entre os dois. Relembrando tal fato, Alfredo percebe o quanto errara. Precisava aprender mais, mas, Custódio, existem também pessoas que, mesmo com pouquíssimo recurso financeiro e vivendo com muita dificuldade, ainda assim auxiliam aos outros com total doação de si mesmos. Que espíritos são esses? São espíritos evoluídos que não mais necessitam encarnar no plano da matéria física, mas se dispõem a encarnar em estado de pobreza, para que, com seu exemplo humanitário, possam ajudar no despertar da consciência dos espíritos atrasados à sua volta. Doando-se com amor, confirmam as palavras de Jesus, praticando o amor cósmico. Alfredo nada comenta. Fica em silêncio, avaliando sua própria vida. Decepcionado consigo mesmo, verifica que somente no curto período da infância e juventude, agira corretamente. Sua derrocada espiritual dera início pouco depois de seu primeiro casamento. Uma profunda tristeza se abate sobre ele. Custódio, percebendo que este era um momento propício para uma abertura maior de consciência, se despede. Irmão, vou deixá-lo sozinho por uns tempos. Porém, caso haja alguma emergência, pode me chamar que eu retornarei. Retirado de seu devaneio, Alfredo exclama aflito, não, Custódio. Por favor, não me abandone. Não estou abandonando-o. É que chegou o momento de você analisar todos os ensinamentos recebidos até agora e ser testado no que aprendeu. E que testes são esses? Pergunta inseguro. Estes surgirão nos momentos adequados. Até mais, irmão. Que Jesus na sua infinita misericórdia ilumine sua mente, ajudando a uma compreensão maior da vida cósmica. Sentindo-se desamparado, faz uma prece. Ó Jesus, que a tua luz tire a venda de meus olhos. Que eu aprenda a caminhar para o bem. Estranhamente sente-se em paz. Com calma vai revendo sua vida. Com tristeza enxerga as oportunidades de felicidade que perdera, por sua própria culpa. Recorda-se mais detalhadamente dos primeiros anos de sua vida com Paulina. E um sentimento de ternura invade sua alma. Arrepende-se amargamente por ter relegado a um plano inferior o amor incondicional que ela nutria por ele. Reconheceu o mal que fizera a ela. O desprezo que lhe dispensara fora cruel. Apenas por ocasião da sua morte, sentir um certo remorso, porém passageiro. O poder do dinheiro, as bajulações dos falsos amigos, as mulheres que o rodeavam satisfazendo seus desejos sexuais, a vaidade por sua competência nas difíceis demandas judiciais, a sagacidade para encobrir o dinheiro das negociatas sujas, a inteligência a serviço da negatividade. Tudo isso foram fatores que lhe deram uma falsa felicidade, uma euforia negativa que encobriu o verdadeiro sentido de ser feliz. Pensando assim, a lembrança de Paulina, seu primeiro, único e verdadeiro amor, surge acima de todas aquelas visões, com tal força, que ele se assombra emocionado. Em meio às lágrimas, ele emite um apelo: Paulina, meu amor. Se você pode me ouvir, perdoa-me. Do mais profundo de minha alma, eu lhe peço perdão por tudo o que fiz você sofrer. Mal acabara de pronunciar tal apelo, eivado de real sentimento amoroso, ele escuta com nitidez, bem junto ao seu ouvido, a desconhecida voz feminina que, aos poucos, vai se dando a conhecer. Há muito que eu já o perdoei, meu querido. Compreendi que aquele que magoa, que fere,
Não tem consciência do que está fazendo. Estou aqui ao seu lado. Com a voz embargada pela emoção, ele procura transmitir o que sente, minha querida. Então,